Boa noite, a paz do Senhor Jesus, amém. Vamos dar início ao nosso devocional? Hoje o nosso devocional vai ser curtinho, já que o de ontem, né? Mas vamos orar em nome de Jesus. Querido Deus e amado Pai, graças te damos por sua bondade, benignidade, misericórdia e fidelidade. Senhor, tu és poderoso e podes fazer infinitamente mais do que pedimos e pensamos. Tu o sabes de que nós precisamos, Senhor Jesus. Então ministra em nós, através deste devocional, Senhor. Pai, que estejamos voltados para Ti e alinhados contigo e que estejamos maleáveis, molinhos, para aprendermos mais de Ti, Senhor. Pai querido Santo, Teu é o reino, o poder e a glória para todo sempre. Tu és magnífico, justo e fiel. E tudo quanto acontece em nossa vida é para honra e glória do Seu nome, Senhor. Pai, que o Senhor ache espaço em minha vida, mas também na vida dos que aqui escutam este devocional. E que o Senhor venha ministrar cura, transformação, libertação, restauração, vivificação. Porque tudo é para a honra e glória do Teu nome. Em nome de Jesus nós oramos e lhe convidamos para o lugar de primazia neste devocional. Amém? Vamos lá? O devocional de hoje, ele fala sobre o poder da semente. Morrer para viver e produzir frutos. Ontem nós falamos, sobre que muitas das vezes nós precisamos morrer para certas coisas, para o mundo principalmente, para vivermos para Cristo, Vamos aprender mais sobre? Vamos ler aqui primeiro o que diz este texto, amém? Shalom, boa noite. Shalom significa paz seja com você. Quando você diz shalom, shalom, a paz seja com você e comigo também. Amém. Hoje quero falar um pouco sobre João, capítulo 12, versículo 24. Se o grão de trigo que cai na terra não morrer, ficará sozinho. Mas se morrer, produzirá muito fruto. Essa palavra nos lembra que muitas vezes precisamos passar por momentos de entrega e transformação, isso que muitas das vezes nós não entendemos, para ver a vida florescer de verdade. Assim como o grão precisa morrer para gerar frutos, nossa fé, nossas atitudes e nossas escolhas precisam estar enraizadas em Deus para que possamos produzir resultados duradouros. Não tenha medo de começar pequeno ou de passar por fases difíceis. Cada desafio é uma oportunidade de crescer e frutificar. Hoje, eu estava conversando com minha mãe e minha mãe ficou horrorizada porque falei ontem no devocional o meu testemunho, onde que disse que cheguei a ficar revoltada com Deus. Sim. Acontece com todos nós. Acontece. Uma vez na vida acontece e Deus sabe. Mas Ele sabe também que existem frutos, raízes, sementes podres que precisam ser arrancadas. Não podem nascer, precisam morrer. Mas morrer e serem arrancadas e não produzirem. E existem boas sementes que precisam ser produzidas, mas que as mais
sementes estão ocupando o espaço das boas de crescerem fortes e saudáveis. Com isso, Deus vai tratando a gente de dentro para fora. E a gente precisa amadurecer, crescer para frutificar. Como é que nós fazemos isso? A partir de testemunhos. O que aconteceu na minha vida se tornou um testemunho. Deus não ficou emburradinho, Deus não ficou distante de mim. Ele jamais, em momento nenhum, se distanciou de mim. Foi eu que me distanciei dele. Foi eu que me arrependi, porque senti saudades da presença dele. E foi necessário esse tempo para quê e por quê? Para que gerasse o testemunho que gerou hoje. Um testemunho ao qual eu nem sabia que estava gerando, que estava carregando. Uma semente que eu nem sabia que estava carregando. Deixa eu te perguntar, quantas sementes tem aí dentro de você que você não sabe nem que está carregando elas? E Deus está te tratando, te moldando, está doendo, está machucando, não só doendo emocionalmente, mas também fisicamente. Você está sendo tratado. E está sim doendo. Porque ser tratado dói. Se existem feridas, precisam ser curadas. E o remédio para a cura dói. Não é assim quando nós nos machucamos, nos arranhamos e passamos um metiolate na vida? Quem é que já usou o metiolate? Meu Deus do céu. Outro assim para arder. A gente ia lá nas nuvens e voltava, né? É assim. Produzir frutos muitas das vezes dói, porque precisamos morrer. Morrer para o velho. Precisamos abrir os olhos do espirituais e do coração para o novo que Deus está trazendo para a nossa vida, para que venhamos florescer. Isso tudo leva tempo e dói. Não dói só fisicamente, mas dói na alma, dói no corpo, dói na mente, dói no secreto, dói visivelmente de diversas formas. Mas o Senhor nos garante que se tivermos bom ânimo, venceremos este mundo, pois ele também venceu. E, como sempre repito para vocês, Romanos capítulo 8, versículo 28, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Cristo e que Cristo está a fazer uma obra na vida desta pessoa. Também tem Efésios capítulo 3, versículo 20, onde que o Senhor diz que Ele pode fazer infinitamente mais do que pedimos e até pensamos. E o Senhor nos trata com amor, com cuidado e com zelo. Basta que, quando estivermos no dia mau, venhamos nos lembrar que não é porque o dia é mau que Deus nos abandonou, Deus é mau também. Não. Isso e o que aconteceu no meu passado me serviu de lição para que eu nunca mais permitisse-me chegar ao ponto de fazer aquilo. E eu vou dizer para vocês, não posso garantir com veemência e que eu nunca mais farei assim, agirei assim, porque sou ser humana, falha e pecadora. Mas eu me policio, eu busco não cometer o mesmo erro que cometi no passado. Amém? Então, nós precisamos morrer para gerar
frutos. E não podemos ter medo de começar pequeno ou de passar por fases difíceis. Cada desafio é uma oportunidade de crescer e frutificar, gerar testemunho. Confie no processo de Deus e veja a sua mão agir na sua vida. Às vezes, a gente está tão atribulado com tanta coisa que nós não vemos a beleza de Deus cuidando de nós nos mínimos detalhes. Precisamos parar um pouco para analisar. E se nem assim a gente consegue, precisamos pedir ao Espírito Santo que assim o faça por nós. Como? Abrindo os nossos olhos espirituais, os olhos do nosso coração, e nos dando clareza, discernimento e entendimento para que venhamos ver o prover, o mover, o agir, o fluir de Deus em nossas vidas. Precisamos de sensibilidade para ver o poder da semente crescer. O poder de Cristo fazer a semente crescer em nós e, assim, produzirmos frutos. Jesus fala sobre o princípio da vida espiritual. Para produzir frutos, precisamos passar por um processo de morte simbólica. Deixar para trás o que nos impede de crescer. Assim como o grão de trigo, precisamos morrer para nós mesmos e nossas vontades egoístas para gerar vida abundante. Leitura do versículo João, capítulo 12, versículo 24. Eu lhes digo a verdade, se o grão de trigo que cai na terra não morrer, ficará sozinho, mas se morrer, produzirá muito fruto. Viu? Muito, muito fruto. Não é um fruto, é muito fruto. Uma reflexão: toda semente é pequena, mas traz dentro de si potencial ilimitado. Veja, vocês viram a semente de mostarda uma vez, eu já mostrei aqui para vocês, ela é pequenininha, mas se torna uma árvore tão grande e frondosa, com tantos frutos. Então, o que você será no futuro? Já existe em forma de semente hoje. O futuro é amanhã, tá? O futuro é daqui a 1 hora, daqui a 5 minutos, 10 segundos é o futuro. É melhor começar pequeno e crescer de forma sólida do que aparentar grandeza e acabar consumido pelo próprio orgulho, como uma árvore que termina como carvão, ou como aquela figueira que ela estava toda lindona e bonita lá, balançando os seus galhos, chamando a atenção de todo mundo, e Jesus passou, achou que ela estava dando figos, e a bonita não estava não tinha figo. Então Deus falou para ela assim, Jesus falou para ela: ó, tu vai secar. Quem foi que mandou tu querer dar fruto antes da época? E ainda por cima, mentir. Pois é, ela se tornou um carvão. O verdadeiro crescimento exige raízes profundas. Antes que frutos e galhos apareçam, a raiz precisa se firmar na terra. Crescimento sem raiz é apenas aparência, não transformação real. Eu estive vendo um vídeo onde que fala que o bambu cresce reto, né? O bambu ele passa anos, um tempão crescendo, mas é para dentro da terra, você não vê o bambu saindo.
Depois de um tempo, é que ele, dá uma estirada e passa a crescer para fora da terra. Por quê? Porque ele, como um bambu, cresce reto. Precisa crescer reto. Mas para que ele cresça reto, ele precisa passar um tempo crescendo para dentro da terra, fincando raízes, para depois suportar o vento, a chuva. Entendeu? Tem um louvor que diz assim: só quem tem raiz suporta o que eu suportei. Só quem tem raiz aprende a chorar como chorei. Esse louvor é lindo. Aplicação prática. Identifique em sua vida quais áreas precisam morrer. Mãe, hoje o Espírito Santo já te mostrou, já lhe disse que falar aquelas palavras precisam ser paradas. Então, já é uma área que você precisa parar de falar, para que você possa crescer espiritualmente. Invista no fortalecimento de suas raízes, como orando, estudando a palavra, se disciplinando. Como é que eu vou fazer isso? Começou a vir aqueles pensamentos negativos. Opa, começa aí a cantar um corinho. Começa a repreender, está amarrado em nome de Jesus. Bota a mão sobre sua mente e ora. Diga, eu tenho a mente de Cristo. Está repreendido. Senhor, me cobre com teu sangue, me reveste com sua armadura. Unja-me do alto da cabeça, a planta de meus pés. Sangue de Jesus tem poder sobre minha vida. Tu me compraste pelo mais alto preço, Jesus. Repreende em nome de Jesus. Disciplina e fé. Peça ao Senhor, Senhor, aumenta a minha fé, renova-me. Confia no processo. Às vezes, a gente fica muito agoniado, porque não vê resultado, porque acha que acabou, não vai ter resultado. Não é assim. Deus não fez o mundo em um único dia, embora Ele pudesse, apenas com uma única palavra, assim como Ele fez, dizendo, haja luz e houve luz. Deus tem um processo e nós precisamos confiar no processo dele. Quando nós confiamos no processo dele, o Senhor trabalha em todas as áreas de nossas vidas que nós confiamos a ele. Mesmo quando os resultados não forem imediatos, você não está vendo resultado de imediato? A semente sempre produz frutos no tempo certo, porque está escrito, há um tempo determinado para todas as coisas acontecerem. Está em Eclesiastes, capítulo 3, versículo 1. Põe a mão em seu coração. Repita essas palavras comigo e vamos orar em nome de Jesus. Amém? Senhor, ajuda-me a permitir que minha vida passe pelo processo de transformação que o Senhor deseja para mim. Que eu possa morrer para o mundo, para o ego, medos, orgulho e tudo que te desagrada. E passar a produzir
frutos de amor, fé e esperança. Fortalece minhas raízes em Ti, para que meu crescimento seja verdadeiro e duradouro. Dê-me a mente de Cristo e que eu pense como Cristo pensa de mim. Em nome de Jesus eu oro. Amém e amém. Graças a Deus, que o Senhor te abençoe, te fortaleça, que as mais ricas bênçãos do Senhor recaiam sobre sua vida, em cada área de sua vida. Que a paz que excede todo o nosso entendimento habite no seu secreto, no seu ser, em nome de Jesus e para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Até amanhã, em nome de Jesus.